Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. E aqui eu não vou ler conforme a nossa tradução, que consideramos legítima, mas nesse texto, a versão atualizada, a nova versão internacional, as outras traduções estão melhores do que a nossa, como se o dia do Senhor estivesse aqui. Então releio: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse aqui, ou já houvesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça ou da iniquidade opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Podeis assentar. A nossa tradução, irmãos, mais antiga, reflete bem como João Ferreira de Almeida inicialmente traduziu esse texto. E ele coloca lá no verso 2, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O seu equívoco foi que ele não traduziu literalmente. Lá fala dia do Senhor, ele traduziu por dia de Cristo, porque na sua interpretação teológica pessoal, o dia de Cristo era o mesmo que o dia do Senhor. Daí porque ele se sentiu à vontade, provavelmente, para traduzir aqui dia de Cristo, quando deveria ser dia do Senhor. Mas a teologia dispensacional pré-milenista, ela avançou para distinguir o que seria o dia de Cristo e o dia do Senhor. O dia de Cristo é o arrebatamento, é o dia do Salvador, é quando Jesus virá para levar a sua igreja, é a esperança da igreja. Mas o dia do Senhor é juízo. O dia do Senhor, na maior parte das vezes, é a grande tribulação. Poderá referir-se a qualquer momento em que Deus execute juízo, mas de modo mais usual, o dia do Senhor é o dia de Jeová, de Deus, como aquele que entregou a sua lei, pela qual o mundo se faz culpado de transgredi-la. O texto fala então que Paulo está dizendo aos irmãos para que eles não se confundam com alguma epístola que alguém possa a eles ter endereçado usando o nome de Paulo falsamente. Que eles também não
se deixem confundir por espírito, quer dizer, por alguma profecia, por alguma inspiração profética de alguém, de maneira a que eles viessem a pensar que o dia do Senhor já estivesse chegado, já estivesse ao redor deles. Nesse sentido poderia se traduzir como perto, não perto de vir, perto no sentido de estar ao redor, como se o dia do Senhor estivesse chegado. Aquela igreja de Tessalônica estava sendo perseguida ferozmente. Inclusive Paulo mostra admiração por aquela igreja, porque ela, tendo recebido a palavra em tribulação, recebeu com alegria. Havia se tornado exemplo de fé, mas era grande a tribulação porque eles passavam. Em 2 Tessalonicenses 1,6, Paulo chega a dizer: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação, no caso a grande tribulação, aos que vos atribulavam naquele momento. A tribulação que eles passavam era tão grande que eles pensaram que já estavam na grande tribulação, como se não houvesse o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Imaginavam-se já no cenário de juízo de Deus sobre a terra. E parece que alguém ainda os confundiu com uma epístola, usando o nome de Paulo, e ainda com uma falsa profecia. E Paulo está tentando instruí-los no que é correto. Eles não podiam estar na grande tribulação, estavam padecendo, estavam sendo perseguidos, mas ainda não era o dia do Senhor, ainda não era a grande tribulação. E então no versículo 3, Paulo diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, não será já chegado o dia do Senhor, não estará aqui a grande tribulação, sem que antes da grande tribulação, venha a apostasia e se manifeste, aí não tem o antes mais, é dentro da tribulação, o homem do pecado, filho da perdição. Paulo diz: o dia do Senhor não está aqui, porque é necessário que para o dia do Senhor estar aqui antes, venha a apostasia, e quando o dia do Senhor estiver aqui, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Portanto, uma coisa tinha que acontecer antes e alguma coisa tinha que acontecer durante a grande tribulação. E aí Paulo começa a falar do anticristo. No verso 4, ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A característica do anticristo, do governo do anticristo, é que ele será inimigo da religião. Ele vai se opor a tudo que se chama Deus ou se adora. Ele é contra culto. Quando o texto diz: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, não imaginem que o anticristo esteja querendo ser uma divindade no sentido clássico. Não. Ele quer levar as pessoas a adorar a humanidade, adorar o homem, e ele se colocará como o protótipo do homem perfeito, o homem ideal. Hitler dizia que ele era a nação alemã, como se fosse uma encarnação, uma personificação daquela nação. O anticristo vai apregoar que a humanidade, a parte de Deus, sem Deus, ela terá que resolver os seus próprios problemas e conseguirá. Que o homem, ele próprio é a sua divindade. E ele vai ser visto como um modelo deste homem autossuficiente, que não apela aos céus. E ele vai se apresentar com essa arrogância, como se fosse Deus. Portanto, o culto ao anticristo, na verdade, é o culto ao homem, é uma forma de humanismo secular. O número da besta é 666, 6 o número do homem que foi criado no 6º dia,
3, o número de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. 6, 6, 6, é o homem tentando ser Deus. A imagem que se fará é de um homem, o culto é a uma nova humanidade. A Bíblia diz que durante a grande tribulação, diante das pragas, nem assim as pessoas se arrependerão dos seus pecados. Elas blasfemarão de Deus. Haverá idolatria ainda por um período da tribulação, claro. Haverá a grande Babilônia, pseudo-religião. Muitos adorarão seus ídolos. Mas o ápice da grande tribulação, o momento em que o anticristo toma o controle da situação, vai ser o momento em que todas estas outras formas de culto desaparecerão para ter o culto à humanidade nele representado. É o secularismo alcançando o seu máximo ponto. Nós estamos vendo desde o iluminismo, desde os séculos 17 para cá, um movimento progressivo para escantear a igreja, tirar Deus do cenário público, não deixar que pessoas, da perspectiva da fé, deem opinião sobre coisas, que a cosmovisão cristã não seja aceita para falar sobre assuntos públicos. E esse secularismo, ele vai se intensificando, atingiu o ponto áureo na Europa, da atualidade, vem tentando entrar pela África e pela América Latina com muito atraso, mas é o processo de secularismo, onde cada vez mais se deve falar que ciência resolve os problemas do mundo, não oração, que o homem precisa é de uma determinada educação que o fará autossuficiente, capaz de resolver os seus próprios problemas, e não de se contristar diante de Deus e buscar o seu socorro. Esse é o espírito do anticristo que se difunde pelo mundo. E aqui diz o apóstolo Paulo, no verso 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, ou seja, ao anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça, da iniquidade, opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O mistério da iniquidade é o espírito do anticristo que está no mundo. Ainda não ganhou cara, rosto, ainda não foi revelado. Atua no mundo de maneira subreptícia, difusa, vaga. Esse mistério da iniquidade é o que conduz ao momento em que ele vai ganhar rosto, aparição visível na figura do anticristo. O mistério da iniquidade, da injustiça já opera no mundo. Essa operação do mistério da iniquidade, irmãos, dá-se principalmente de forma institucional. Se o anticristo vai aparecer como um líder mundial, se teremos duas bestas, uma política e outra religiosa, se eles vão ter controle sobre a economia, ninguém pode comprar ou vender se não tiver o sinal da besta, se vão ter controle sobre nações, os 10 chifres, que são 10 importantes nações, darão seu poder à primeira besta. Se nós temos todo esse cenário ligado ao anticristo institucional, então o mistério da injustiça está operando nas instituições, escolas, governos, ordem mundial, indústria do entretenimento. Esse espírito maligno, esse mistério, essa influência
está atuando nas instituições. E diz aqui, porque o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, versículo 7, até que do meio seja tirado. No verso 6 também fala, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Interessante que teólogos modernos têm dito que há uma grande dificuldade de saber-se nesse texto o que é isso que detém o mistério da injustiça, da iniquidade. Um teólogo que faleceu recentemente, acho que agora essa semana, Gordon Fee, no seu livro diz até assim, que ninguém pode saber o que é isso daqui que o detém, porque Paulo deve ter explicado isso melhor oralmente, mas não colocou aqui no texto. Aí ele apela para o versículo 5, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, então para ele, nós nunca saberemos ao certo o que é isso daqui, porque nós não temos acesso às coisas que Paulo disse oralmente à igreja de Tessalônica. Meus irmãos, isso que ele diz é algo que está completamente fora da nossa crença na suficiência das Escrituras, no sola Escritura. Converge mais para o catolicismo, então haveria alguma coisa não escrita que Paulo pregou que seria necessário para elucidar o texto. Quem é o guardião dessa informação não escrita? Ele não chega a propor, como a igreja romana, que os bispos católicos sejam os guardiães dessa informação. Para ele essa informação se perdeu. Mas se isso for verdade, então nós não teríamos como interpretar a Bíblia aqui. Mas a Escritura diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Paulo diz aos Romanos, a Bíblia diz que a Escritura é para deixar o homem perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Nós cremos na clareza da Bíblia. Para mim, irmãos, é claríssimo o que detém o anticristo aqui. E veja só, acompanhe comigo o raciocínio. Aqui, quando ele fala daquele que o detém, em uma oportunidade, ele usa um pronome neutro, que não é masculino nem feminino, como se fosse uma coisa. E na outra vez ele usa um pronome pessoal, é um ele, é um alguém. Essa forma em que se fala, usando o pronome neutro e usando o pronome pessoal, falando sobre a mesma coisa, nós encontramos em Jesus, quando lá no Evangelho de João, está falando aos discípulos que quando ele for, vai enviar o Consolador. Referindo-se ao Espírito Santo, Jesus usa um pronome neutro numa ocasião e depois usa um pronome pessoal noutra ocasião. É o que semelhantemente acontece aqui, daí porque já podemos imaginar que o que detém, o que refreia é o Espírito Santo de Deus. Por outro lado, nós vemos que o espírito do anticristo aqui é chamado de mistério da iniquidade. Algo ligado à iniquidade. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo, ou como diz lá em Romanos, o Espírito de Santidade. Se o Espírito do Anticristo é um mistério da iniquidade, e o Espírito Santo é aquele que santifica a igreja, é o Espírito que confere santidade, mais uma vez somos levados a crer que é o Espírito Santo que refreia o mistério da injustiça. Mas há mais. O mistério da injustiça é visto como um espírito que vai gerar algum tipo de encarnação quando se revelar no iníquo, que é o anticristo. Em 1 Timóteo 3,16, a Bíblia fala do mistério da piedade. Note, o mistério da iniquidade se opõe ao mistério da piedade. O mistério da iniquidade caminha para a encarnação do anticristo, a aparição em carne do anticristo.
E lá em Timóteo 3,16, o mistério da piedade é que Jesus se encarnou. E quem foi o responsável pela encarnação de Cristo? O Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, disse o anjo a Maria, e tu conceberás e darás à luz um filho. Foi o Espírito Santo que gerou o corpo de Jesus, que deu encarnação ao Verbo. Portanto, não há nenhuma dúvida de que é o Espírito Santo que refreia o mistério da injustiça, mas é o Espírito Santo através da igreja. Há uma forma de o Espírito Santo estar no mundo que está atrelada à igreja. Ele foi enviado como consolador para a igreja. Não quer dizer que antes, no Velho Testamento, ele não agia, ele agia, mas não nessa condição de consolador. Na grande tribulação o Espírito Santo vai estar aqui, vai, mas não como consolador, daquela forma que Jesus falou. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará para a igreja outro consolador, para que fique convosco para sempre. Se o Espírito Santo, nessa forma específica que veio para a igreja, vai ficar com a igreja para sempre, então quer dizer que se a igreja sobe, Ele sobe. A Bíblia diz lá no Apocalipse: o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem a Jesus: vem. O Espírito e a igreja estão unidos no anelo pela vinda de Jesus. Quando a igreja é arrebatada, aparece em Apocalipse 4, representada na figura dos 24 anciãos lá no céu, é dito que também diante do trono ardem 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo, que veio como fogo no Pentecoste, está lá, junto com a igreja glorificada, arrebatada. O Espírito Santo age através da igreja. Quando é dito que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é sem a pregação da igreja, é através da pregação da igreja. Quando é dito que ele dá testemunho de Cristo, é através da pregação da igreja. Portanto, quando se diz aqui que o Espírito Santo freia o mistério da injustiça, ele o faz através da igreja. Ele não age sem a igreja, ele não age fora da igreja, ele age refreando através da igreja. E se o mistério da injustiça opera, irmãos, em estruturas seculares, para criar toda essa condição secularista de vinda do anticristo, atua na educação, atua na cultura, atua na arte, atua no entretenimento, atua na política, atua em todo o sistema. Então a igreja tem que refrear este mal em todo o sistema. A igreja, irmãos, por um lado, prega o evangelho a todas as nações. E veja, Deus quis que nós fôssemos uma bênção para todos os povos, fazer discípulos de todas as nações. Temos que pregar a todas as nações. Deus tem plano para as nações. No milênio existirão nações quando Jesus reinar. E promessas específicas para nações, não só para Israel, até para o Egito. No Velho Testamento nós vemos o governo de Deus sobre as nações em vários acontecimentos. E se foi dito que nós deveríamos fazer discípulos dentre as nações, se Deus quis falar em nações, é porque Ele quer que a obra de Deus seja feita dentro de nações para causar algum impacto delas, para trazer algum impacto delas. Inclusive Ele prometeu que perseguidos, os discípulos teriam a oportunidade de pregar às autoridades, aos reis, ainda que acorrentados, mas para impactarem, portanto, instituições, estruturas. A igreja, portanto, irmãos, além do seu evangelismo pessoal, ela atua em confrontação profética com as estruturas deste mundo, ou contra as estruturas deste mundo. Todos nos lembramos daquele texto: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ali não se está falando de evangelismo, se está falando de influência. Vocês são o sal da terra, mas se vocês se tornarem insípidos, vocês não servem mais para nada.
Nós vamos salgar a terra, não é salgar a igreja, não, é salgar o mundo, que continua a terra. Mas nós podemos mudar um gosto do mundo pela nossa presença. O sal, sendo pouco, dá gosto aos alimentos com os quais se mistura, neles desaparece, mas desaparecendo o sal, o gosto é alterado pela presença dele. A igreja é para influenciar a cultura deste mundo, as coisas que estão aqui, é para ser uma influência viva. Se o sal se tornar insípido, se não dá mais sabor a nada, ao mundo, à terra, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Jesus estava querendo falar de influência. Vocês não vão pôr a luz debaixo do vaso, do alqueire, da cama, mas no velador para alumiar os que estão ao redor, os que não são luz. Mas eles vão ter a iluminação da nossa presença. Está falando de uma influência. Os grandes avivamentos impactaram nações, vilas, cidades, revolucionaram estruturas. Nós estamos aqui, irmãos, para refrear o mal nas instituições também, para sermos uma voz profética contra essas estruturas que vão caminhando para a chegada do anticristo, para o máximo secularismo. Tem uma tradução que eu acho até melhor do que a nossa. Em vez de falar aquele que o detém, fala aquele que resiste. Só há um que resiste. A igreja que vai ser do meio tirada, ou seja, a igreja que vai ser arrebatada ao encontro de Jesus nas nuvens, é uma igreja que vai ser encontrada sobre a terra resistindo e não se entregando. Não vai ser uma igreja, irmãos, complacente, conivente. Esta é a grande Babilônia. Vai ser uma igreja que resiste, uma igreja que refreia, uma igreja que diz não, uma igreja com coragem profética para enfrentar essas estruturas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há, portanto, dentro do mundo uma tensão. O mistério da injustiça que opera e a igreja que o refreia. Nós ouvimos falar muitos nesses dias em polarização. E todo mundo trazia um sentido negativo, como se fosse ruim estar polarizado. É muito ruim estar polarizado, a polarização. Não, irmãos. Polarização é uma coisa boa. Porque não havendo polarização, o que há é hegemonia. Hegemonia é uma coisa só. É bom que haja polarização, é bom que haja resistência. A igreja aqui na terra está para gerar polarização. Estamos aqui para gerar a polarização. Jesus disse o seguinte em Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10, a partir do verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Jesus está dizendo o seguinte, comparando esse versículo com o outro, onde ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Ele está dizendo o seguinte, eu vim para trazer paz para o coração de vocês crentes. Para vocês eu vou dar paz, mas eu não dou como o mundo a dar. No mundo não tem paz. E eu não vim trazer paz ao mundo, eu vim trazer paz a vocês. Vocês vão ter a minha paz no coração, mas vocês não vão ter paz com o mundo. Vai ter um confronto. Para vocês paz, mas para o mundo eu vim trazer a espada. Quando alguém se converter, talvez o pai dele persiga, o filho dele persiga, a mulher persiga. Quando você abraçar o Evangelho, Jesus está dizendo, os seus familiares poderão ser os seus perseguidores. Eu vim trazer polarização, vim trazer a espada.
Não, Pai. Jesus disse: o mundo aborreceu a mim, aborrecerá também a vós. Portanto, ele veio trazer, irmãos, polarização. Hermann Doivert, que foi um filósofo reformado, chamava isso de princípio da antítese. Há um princípio de antítese, a igreja contra o mundo contra a igreja. Isso não se resolve nunca. Se isso se resolver é porque a igreja se submeteu ao mundo e foi absorvida por ele. Enquanto a igreja foi igreja, vai ter uma tensão. É o princípio da antítese. Nós encontramos isso também, por exemplo, em Santo Agostinho, quando ele diz que dentro do mundo tem a cidade de Deus e a cidade do diabo, e que essa guerra é sem fim. Ou ainda, quando nós pegamos o texto lá do Gênesis, que citava os pais da igreja, onde vai haver inimizade entre o descendente da mulher, que é Cristo, e nós, que somos o seu corpo, estamos nele, e os descendentes da serpente, que são os desse mundo, particularmente as autoridades aqui. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai o diabo. Era um conflito entre Jesus e as autoridades. Portanto, este conflito é inevitável, irmãos. E se não estiver existindo, é porque nós fracassamos. Porque a igreja tem que estar em tensão com o mundo. Ouvimos nesses dias discursos que nós não podemos comungar. Pessoas dizendo: bem, nós precisamos de pacificação, de amor, o amor triunfa sobre o ódio. Não existe amor sem ódio, irmãos. Não existe. Se nós amamos a justiça, nós odiamos a injustiça. Nós não odiamos pessoas, mas se nós amamos pessoas, nós odiamos tudo aquilo que possa destruí-las, como o aborto, as drogas, a sodomia. O verdadeiro amor, irmãos, não é a aceitação de tudo. O verdadeiro amor é forte e firme. Porque quando eu amo o que é certo, eu tenho que odiar o que é errado. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo de número 12. Eu fiz um comentário sobre esse versículo aqui, impressionante, mandei para o pastor Roque, um pastor batista, e ele disse: pastor Glauco, eu acabei de escrever um texto igual ao seu. Aí quando ele mandou os mesmos versículos que eu citava, ele citava a mesma interpretação que eu dava. Ele dava no mesmo dia, irmãos, nós escrevemos, ele publicou de um lado e eu do outro. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O termo que se traduz por aborrecer aqui é odiai. Note, o amor seja não fingido. Um amor que não expressa ódio por alguma coisa é fingido. Se eu vou me apegar ao bem, eu tenho que odiar o mal. Portanto, existe uma tensão permanente. Se a igreja está sendo o que ela deve ser, então há uma tensão permanente. Eu gosto de ler o versículo 12, é quase que um parênteses para o que eu estou falando, mas eu vou aproveitar a oportunidade de estar bem pertinho dele. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não tem nada que aconteça neste mundo que tire de mim a alegria da esperança, porque a minha esperança não está nesse mundo, vem de fora. Alegrai-vos na esperança, a esperança é o nosso Senhor que vai dar a palavra final. Mas nesse mundo, nós somos atribulados. Então aqui eu preciso de paciência. Paciência na tribulação que eu suporto. Alegria na esperança da libertação. Agora, perseverança na oração nas duas coisas. Persevere em orar pela esperança. Maranata, vem Senhor Jesus, e persevere em oração aqui na tribulação. Não desprezemos a oração, irmãos. A oração é necessária para nós desejarmos o porvir, para enfrentarmos a luta do agora, para as duas coisas. Perseverai na oração.
Então nós temos essa luta e essa responsabilidade, nós temos que influenciar este mundo. Nós vimos, irmãos, recentemente, todo um movimento de oposição ao atual presidente da República. Ele tem muitas coisas que nós discordamos, no seu palavreado, nos seus palavrões e coisas desse tipo, mas ele não foi hostilizado por causa disso. Isso foi usado como estratégia. Ele foi hostilizado por causa dos valores que ele convergia com os cristãos, porque os cristãos o influenciavam de alguma maneira, através daqueles que lhe eram próximos. Nós, quando ouvimos, por exemplo, gravações dos que eram contrários ao atual presidente, gravações que foram para processos e tudo mais, que saíram em noticiário, nós vemos as piores imoralidades, as coisas mais sórdidas, os palavrões mais ignóbeis, sendo dito por essas pessoas que criticavam o presidente pelos seus palavrões, onde ele estava sendo transparente, falava o que ele falava em particular, certo ou errado. Mas quando nós vimos as gravações desses polidos, nós encontramos as coisas de pior qualidade, as coisas mais baixas nas gravações. Não eram os palavrões que nos levava a se colocar tão ferrenhamente contra. Era se falar nesses valores que convergem para o cristianismo. Se ele não defendesse esses valores, ele podia falar todas as coisas que nós discordamos, mas ele não seria perseguido. Estas coisas eram usadas, o que ele falava, como pretexto, mas era o ódio deste mundo a esses valores que nós reputamos como importante. Na verdade, não era ao presidente que as pessoas odiavam, eram a nós, eram aos cristãos. O ódio era contra nós. Por isso esse momento exigiu de nós muita sabedoria, para que, ainda não concordando com tudo do presidente, nós não nos juntássemos àqueles que faziam as mesmas coisas que ele fazia, no uso de palavras inadequadas, para colocar-se contra ele, porque não era contra ele que eles estavam, era contra os valores que são nossos, era contra nós. O que eles queriam era combater esses valores, e qualquer concessão a estas pessoas era um suicídio, no sentido metafórico, era fortalecer a perseguição contra nós. O que este mundo não suporta, irmãos, não é palavrão não, porque eles são de falar palavrão habitualmente. O que este mundo não suporta são valores cristãos. É o ódio deste mundo, é o que pode ameaçar essa estrutura que vem se formando. Por isso nós temos que resistir a essas estruturas, resistir com oração, resistir com pregação, resistir com as posições que temos como professor, alguém que é um enfermeiro, que é médico, que vai lá no hospital, vai influenciar outras pessoas, o estudante no colégio, o aluno na universidade. Se você não atrai perseguição sobre você, alguma coisa está errada. Porque eu estou toda hora, irmãos, mexendo no ninho de maribondo. E toda hora eles estão correndo atrás de mim. Porque eu estou perturbando. Porque onde eu estou, eu confronto. Nós temos que confrontar estas coisas com sabedoria, com graça, com discernimento. Mas nós temos que confrontar. Se a vida está um bem bom para você, se não há perseguição, oposição, é porque você não está fazendo o seu trabalho como deve. Nós temos que confrontar estas forças das trevas. Lá em Marcos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 9, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios,
e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Note o que diz o texto: olhem por vocês mesmos, ou seja, cuidem da vida de vocês, porque a perseguição vem, e vocês serão entregues a concílios, sinagogas, vão ser açoitados e apresentados perante presidentes e reis. Ou seja, nós temos, irmãos, que incomodar estruturas. Tem aquele crente que não quer a vida dele tensa. Fazer a obra de Deus para ele não é ser sal e luz, é só o evangelismo pessoal, falando ali de amor e coisa desse tipo. E ele, meus amados irmãos, não atrai perseguição. Ele nunca vai ser levado perante um concílio, uma sinagoga, um rei, um príncipe, nunca vai ser açoitado. Esses aqui é porque confrontaram. É porque confrontaram essas instituições. É porque não se mantiveram silentes. Os que estão aqui mencionados serão aqueles que vão abrir a boca para falar, para protestar, para reprovar o mal. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados, sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Deus quer, mesmo que um rei não se converta, Deus quer que a gente chegue na porta de um rei, para confrontar com a palavra, para confrontar a estrutura com a palavra de Deus. E o verso 10 diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Que coisa curiosa, irmãos, não tem nenhuma promessa desse tipo assim, tão específica para o Espírito Santo socorrer na hora da palavra, que não seja para esse momento que você vai estar diante de reis e autoridades. Isso mostra que Deus quer que você chegue lá, nem que seja acorrentado. E Deus quer que naquela hora você tenha uma palavra para estes homens, para estes líderes, para essas estruturas. É a única hora que tem essa promessa específica. Não prepare o sermão, não faça o esboço, porque o Espírito Santo vai dar boca para vocês. Porque para falar com o rei, aí não dá para se preparar, não. É Deus que vai falar com ele através de vocês. Sou eu que vou falar com este rei. E continua o texto, verso 12, note a antítese, atenção: e o irmão entregará à morte o irmão, o pai ao filho, levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer, ou seja, haverá um clima de denúncia. Porque aqueles que dirão: não, vocês estão exagerados, estão confrontando, vocês não podem fazer isso, com medo de eles serem perseguidos por serem associados a estes, vão entregar. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tem crente que não quer confrontar, porque diz: não, pastor, a gente tem que ter o respeito dessas pessoas, a gente tem que mostrar que a gente não está em confronto. Jesus diz: vocês vão ser odiados. No mundo secularizado como nós estamos, com esses desvalores aí em andamento, irmãos, não queira ser amado não por este mundo, queira ser odiado. Algumas pessoas, irmãos, não entendem o anabatismo, e eu fico às vezes assim pedindo a Deus paciência, para quando eu vou falar com um crente que é anabatista, como nós, da nossa igreja, e que quer me ensinar como ser anabatista. Pastor, mas não pode fazer isso não. Não é que não tenha nada a aprender com ele. Se ele quiser até ir para a Escritura, nós estamos nivelados. Mas obviamente pelo meu tempo de fé e pelas leituras que faço, se é para saber sobre o anabatismo, eu terei, pelo menos nesse aspecto histórico, uma vantagem sobre ele.
mas pessoas que não conhecem, que nunca leram profundamente, mas aí querem falar como é que deve ser um anabatista. E algumas pessoas dizem: pastor, mas se a gente confrontar desta maneira as autoridades, no sentido de pregar contra algum projeto ideológico que elas tenham, nós não estaremos nos envolvendo em política, nós não estaremos sendo insubmissos às autoridades. Pense comigo por um pouco, pense comigo. Se a novela da Rede Globo colocar dois homens numa relação contrária à palavra de Deus e outras coisas assim, vamos supor que coloquem numa novela, seja de qual for a emissora, pedofilia, você vai falar contra? Você vai confrontar a Rede Globo? Vai, eu sei que vai. Se quem fizer isso for a sua escola, talvez alguns não façam, mas alguns ainda vão continuar e vão confrontar a escola. Eu vou dar um pulo agora, se for na ordem internacional, a ONU dizendo lá isso, você vai confrontar a ONU, dizer que é pecado, que a ONU está dizendo que é uma coisa do diabo? Vai estar. E por que o governo nacional você não vai fazer isso? Se o governo quer implantar estas coisas, tem um projeto disso aí você se cala. Mas você não se cala, se é a emissora de televisão que quer promover isso, a escola que quer promover isso, até a ordem internacional, se a ONU quiser fazer isso, você protege. Mas se é o governo, não, aí eu sou anabatista. E eu não me misturo com política e tal. Então o político é o único blindado da nossa pregação? A ONU não está blindada, a gente pode confrontá-la. As grandes emissoras de televisão não estão blindadas, a gente pode confrontá-las. E se um governo tem um projeto ideológico para implantar ideologia de gênero, aborto e tudo mais que não presta, aí eu vou deixar de falar, porque eu não me envolvo com política. Meus irmãos, nós não estamos falando de política, nós estamos falando de uma ideologia maligna, do mistério da iniquidade que opera através da política, como opera através das escolas, como opera através da indústria do entretenimento, como opera através das organizações internacionais. Não faz sentido. Você ataca para todo lado e tem um que está blindado, quer dizer que ele está santificado, está imunizado da pregação profética dos crentes. Eu trouxe hoje um livro aqui para ler. Estou gostando de trazer livro de vez em quando aqui nas quintas-feiras. O Sacrifício do Senhor. Este livro é do século XVI. Foi ele que inspirou o Espelho dos Mártires, que conta a história dos anabatistas desde os apóstolos até a época em que o próprio livro foi escrito. Todos ouvimos falar do Espelho dos Mártires, é o grande livro dos anabatistas, pois este é o livro inicial. O Espelho dos Mártires é esse livro ampliado, esse é mais antigo do que o Espelho dos Mártires. Naquela época da Idade Média, do início da Idade Moderna, os príncipes e os imperadores tinham um projeto ideológico. Não era ideologia de gênero, não era casamento gay, não era aborto, que são piores até. Era a doutrina católica. O projeto deles era que através do poder secular, da espada secular, as doutrinas da igreja romana fossem impostas à sociedade. Veja como um anabatista corajoso falava. Vou ler aqui quando o anabatista vai falar com uma princesa e com as autoridades. Ele diz: princesa, arrepende-te e emenda teus caminhos, pois o fim de todas as coisas se aproxima. Ai de vocês, falsos profetas, que se opõem à verdade, assim como os magos egípcios se opuseram a Moisés. Pela maldade de vocês será manifesta a todos os homens, pois a maldade de vocês será manifesta a todos os homens, assim como já começa a manifestar-se. Ai de ti, campeão anticristo, que te opõe aos costumes veneráveis, que põe os
os costumes veneráveis da igreja romana como uma armadura para defender-te contra a verdade, e usas o mandato do imperador como um escudo, e manejas a espada do poder judicial. Isto fazes em cada país para derramar sangue inocente daqueles que não se defendem com as armas terrenais ou carnais, senão só com a palavra de Deus, que é nossa espada aguda de 2 fios. Diariamente nos caluniam grandemente aqueles que dizem que nós defendemos a fé com a espada, como fizeram aqueles de Münster. Que o onipotente Deus nos guarde de tais abominações. Seja do vosso conhecimento, distinguidos senhores, conselheiros, juízes e burgomestre, que nós outros reconhecemos que sua função é apropriada, reconheceu a autoridade boa, se é ordenada e instituída por Deus. É a espada que Deus lhes deu para castigar os maus e proteger aos bons. É para isso que tem autoridade constituída. E é nosso desejo obedecê-los em todos os impostos, tributos e ordenanças, em tudo que não seja contrário aos mandamentos de Deus. E se desobedecemos nestas coisas, de boa vontade receberemos nosso castigo como malfeitores. Deus, que conhece cada coração, sabe que esta é a nossa intenção. Mas entendam, distinguidos senhores, que o abuso de seus ofícios não é de Deus, senão do diabo e do anticristo. Por sutileza do diabo. E vocês têm cegado os olhos para não reconhecer quem são, nem quanto estão incorrendo na ira de Deus. Sejam sóbrios, pois, despertem, abram os olhos do entendimento e vejam contra quem lutam, que não é contra os homens, senão contra Deus. Mas isto não obedeceremos, pois a vontade de Deus é que sejamos provados assim. Antes de obedecermos em qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus, preferimos, pela graça de Deus, deixar que o corpo terrenal seja queimado, afogado, decapitado, atormentado ou torturado, como melhor pareça a vocês, ou que sejamos desterrados, afugentados, ou que vocês roubem tudo que nós temos. E nisso seremos pacientes, deixando a vingança nas mãos de Deus, pois conhecemos ao que disse: minha vingança, e eu farei a paga, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o Espírito testifica que isso se aproxima e já está começando. Esses homens eram corajosos. O que eles estavam confrontando não era o poder de Romanos 13, constituído por Deus para punir os maus e abençoar os bons. Era o abuso dos ofícios que fazia o poder servir a uma religião falsa e agora a ideologias anticristãs e malignas piores do que o catolicismo. E nós precisamos de gente corajosa para confrontar as trevas, para dizer não a tudo isso. Quando a igreja for arrebatada, irmãos, Deus enviará à terra as 2 testemunhas que estão mencionadas no Apocalipse. Veja o que a Bíblia diz sobre essas 2 testemunhas que virão. Apocalipse 11, versículo de número 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Você acha que essas 2 testemunhas estarão lá só para um evangelismo pessoal? Não. Aqui, a estrutura do governo do anticristo já existirá. Elas estarão lá confrontando, chamando o povo ao arrependimento, sim, principalmente de Israel, mas confrontando essa estrutura. E daqui a pouco nós iremos ler outra parte e vocês verão que eles vão confrontar de uma maneira tão poderosa que todas as nações vão odiá-los, todas as nações vão querer se livrar deles. Eu já fico até imaginando hoje
saindo no jornal, 2 testemunhas fanáticas, pregando o discurso do ódio em Jerusalém. 2 pessoas desafiando o sistema. Veja o que a Bíblia diz, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. A besta, irmãos, vai se sentir ameaçada na estrutura do poder que possui pela pregação dessas 2 testemunhas, porque vai querer matá-las. Podia deixar lá, está só lá em Jerusalém, né? Deixa lá. A besta vai se levantar lá na Europa. Não, mas eles estão perturbando, eles são uma ameaça ao sistema. Diz aí o versículo 8: e jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros. Observe, é uma profecia sobre a televisão e a internet, irmãos. Como é que pessoas de todo o mundo estarão vendo os corpos dessas pessoas lá? É porque a Bíblia já previa que existiriam essas formas de transmissão de imagens. E diz aqui, irmãos, que não se permitirá que os seus corpos sejam enterrados. Hoje tira o nome das redes sociais. Não pode fazer isso. Aqui ninguém pode enterrar. Ninguém toca no corpo dessas pessoas. Vão ficar aqui para ser exibido, para humilhar. E diz aqui o versículo 10: e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Está aqui o amor, irmãos. O amor triunfou sobre o ódio. Morreram os 2, pessoas de todas as nações agora trocando presentes um com o outro. Nem é Natal, mas todo mundo dando presente. Que coisa boa, agora vai ter paz. Aqueles loucos se foram, aqueles atormentadores se foram. Olha aqui esse presente. O mundo todo se unindo, a pacificação, todo mundo dando as mãos. Porque os pregadores, entre aspas, do ódio tinham sido porque eles estavam atormentando, perturbando. Mas o juízo vem e o socorro também vem do céu. Versículo 11: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Teve um suspiro de regresso a Deus. Nos perseguem, zombam de nós, nos humilham, mas espere um pouco, daqui a pouco vem um terremoto aí, não sei como, mas Deus vai nos colocar de pé, porque cremos nele. A vitória final é do povo de Deus, é da igreja. Nós estamos aqui, irmãos, para o confronto. Somos aquele que detém o mistério da iniquidade até que sejamos tirados. Aí se revelará o iníquo. Mas a nossa esperança é o soar da trombeta. É o soar da trombeta. Enquanto estivermos aqui, irmãos, todavia, não busquemos conforto, descanso. É tenso. É cada dia escapando para mais um dia. Mas ergue a tua boca, crente. Toca a trombeta em Sião. Seja firme e constante. Porque em breve nós vamos receber do general a nossa coroa. Vamos ficar de pé.